Shalom! Estamos aqui para mais um devocional e nessa semana num modelo diferente, né? Experimentamos há algum tempo atrás, os devocionais apareceram para vocês aí no tema unidade em grupo. E aqui então reunimos uma mesa de mulheres, mulheres de Deus, tem muito para acrescentar. Então, vou pedir que elas se apresentem para que vocês as conheçam melhor. Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Elisângela. Olá, paz, shalom. Meu nome é Rosemary, conhecida como Sarabal, a mais amável de todas. Olá, sou a Manuela. Oi, gente, eu sou a Michele Justina. E eu, a Michele Cristina. E eu sou a Fernanda. Então, vamos iniciar aqui com um tema novo, né? Assim como todas as semanas. E o tema da semana é processos. Não tem como falar de Bíblia, não tem como falar sobre a palavra de Deus sem falar de processos. A Bíblia ela é recheada de processos. Se nós olharmos os heróis da fé lá em Hebreus, nós veremos vários homens de fé que passaram por grandes processos. Então, abre o seu coração e eu acredito que você aí também deve estar passando por um processo assim como todas nós, né? É inevitável. Nem Jesus foi poupado dos processos, então nós também não seremos. Eu vou comentar sobre Sara em Gênesis 16, 1 e 2. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Sara, que naquela época ainda era Sarai, ela esperou muito tempo, muitos anos, para que a promessa, né, do seu filho ela pudesse engravidar, então ter Isaac. Mas ela usou atalhos, né? Ela não aguentou esse processo e com isso ela fez que Agar, a sua concubina, a sua serva egípcia, então se deitasse com Abraão para que então tivesse o seu filho. Mas esse não era o propósito de Deus, né? Deus estava esperando o momento certo, o momento que, sim, daria para ela o seu fruto, Isaac. Muitas vezes nós não aguentamos os processos, muitas vezes nós não permitimos passar por esses processos, né? E nós queremos fazer a nossa vontade, achar o nosso jeitinho e fazer, né, do nosso jeito, ajudando, né? Vamos ajudar a Deus e quando ele não precisa. E na verdade a gente sofre com isso, porque não é o tempo, não é o propósito dele para as nossas vidas. Então, nesse processo, em vez de nós avançarmos, nós na verdade sofremos nele. E foi isso que Sarai aconteceu com ela, porque ela sofreu de ver, né, Ismael e não ver que essa dor, né, da espera, ela não conseguir suprir esse processo, né, que um dia ia chegar. Ia ter um fim, porque Isaac ia nascer. Nós podemos ver também, nessa passagem que a Manu acabou de ler, a influência que a mulher tem, né? Sobre a sua família, sobre seu esposo. Nós vemos que ela, não aguentando, né? Não aguentando mesmo o processo, ela se adiantou, no caso, né? Então ela acabou que pedindo para que a sua serva se deitasse com Abraão. E Abraão foi lá e se deitou, então veio Ismael. Então no processo ela não suportou, né? Ela se moveu por emoções, né? Ou querendo aquilo no tempo, né, dela e não esperando o tempo de Deus. Isso às vezes traz um prejuízo, né, para nossa casa. Muitas coisas que a gente influencia, sim, acaba não sendo a vontade de Deus. Também é legal de ver que quem só vive o propósito, né? Quem suporta o processo. Para tudo, né? Para tudo na nossa vida nós temos que ter o tempo. É igual assar um pão, né? Tem o processo do pão. Pra gente comer um pão quentinho, gostoso, o que tem que fazer? Vai lá, prepara a massa. Sim. Aí demora, porque tem que crescer, daí você
vai lá e amassa de novo aquele pão. Às vezes ele tá lá. Eu lembro que quando a minha mãe ia fazer pão, ela falava assim: eu vou fazer pão. E a gente, né, em 4 filhos, fazer pão é uma coisa que ajuda muito na família hoje, né? Porque, e antigamente também. E daí, eu lembro que minha mãe falava assim: hoje eu vou amassar pão. Primeiro que ela levantava mais cedo, porque o pão tem um processo. Sim. Aí ia lá, colocava o fermento na água e eu ficava observando ela. Daí, de repente, ela amassava e deixava aquela massinha daquele tamanhico naquela bacia e tampava. Quando eu ia ver que ela deixava num lugar quentinho para ele crescer, ele estava quase saindo da bacia. Aí eu pensava, é agora que já vai pro forno. Não. O que ela fazia? Pegava novamente, amassava, falava, mas não deixou crescer, por que vai amassar? Eu achava que tinha que ir daquele jeito. Não. Amassava novamente e dava formato para ele. Formava o jeitinho dele, daquele enroladinho, né? Aí colocava na forma. Aí mais um processo. Deixar crescer novamente. Aí para ele chegar num tamanho bom que coubesse na forma, para ficar, agora tá bom. Não. Agora vai pro forno. Deixava o forno. E 1 hora, 1 hora e meia, e lá vai. Aquele, você ficava. Eu era uma, né, que esperava, assim, ansiosa pelo pão quentinho da minha mãe. Então, eu creio que é dessa forma a nossa vida, né? Esperamos um pão quentinho. Esperamos o pão quentinho, né? Nós não Propósito, queremos o processo. promessas. As promessas eu creio que seja o nosso pão quentinho, né? verdade. Cortar ele, passar uma manteiguinha bem gostoso, Bem quentinho. bem quentinho. Mas e para chegar nesse processo, né? Para chegar no tempo de comer o pão quentinho? Existe o tempo. Existe o tempo. E sabe que. Calma. Esse vídeo ainda não acabou. A gente tem que dar uma pausa, porque senão ele fica muito longo e você cansa das nossas caras, né? Então, calma aí, que amanhã tem a parte 2 desse vídeo. E antes que ele acabe, eu quero convidar você para o nosso culto de mulheres, que vai acontecer na quarta-feira. No final do vídeo vai ter um box com mais informações e você é nossa convidada, ok? Venha e tragam mais uma pessoa.